Fala galera, tudo bem? Bom, tô de volta. Para o nosso bate-papo de hoje, é importante que você tenha assistido a aula anterior, a primeira aula de atomistica que nós fizemos. Legal? Aquela aula em que nós falamos sobre Dalton, sobre Thomson, sobre Rutherford, legal? E sempre que nós avançamos no modelo atômico, a gente vai lá e avança criticando o anterior, lembra? Sempre evoluindo, sempre com respostas para as perguntas que foram feitas que antes nós não sabíamos como responder, legal? Esse foi o bate-papo. E o último modelo atômico que nós falamos foi o de Rutherford, em que ele conseguiu separar de fato o núcleo da eletrosfera, falou, olha, no núcleo tem a carga positiva, na eletrosfera aqui estão os elétrons, tem a carga negativa, e a partir dali a gente foi caminhando. Só que Rutherford, como vocês talvez lembrem da aula passada, quem assistiu certamente vai lembrar, ele fez um experimento fazendo a descarga, né? Bombardeando partículas positivas sobre uma lâmina de ouro. Fio, o que você quer dizer com isso? Rutherford, ele experimentava, ele literalmente sempre ficava testando possibilidades, tudo bem? Isso fazia com que algumas respostas ele ainda não tinha. Por exemplo, uma pergunta que surgia que não se tinha resposta na ocasião. Lembra que Rutherford foi em 1911, legal? Nós temos o núcleo positivo, tá bom? No rascunho, núcleo positivo, bacana. E o elétron negativo. Tudo bem? Bom, e aí, fio? O elétron negativo, núcleo positivo, vai rolar uma atração. Legal? Caso esse elétron ele se mova, o que vai acontecer? Em algum momento, ele vai encontrar um núcleo, ou seja, não vai mais ter eletrosfera, caso os elétrons façam isso de fato, tudo bem? Só que isso não acontecia. O tempo inteiro se percebia que, de fato, o número de elétrons não estava mudando e o núcleo estava do mesmo jeito. E aí, como é que responde isso? Pois é, Rutherford não tinha essa resposta, mas em 1913, um distinto senhor chamado Niels Bohr traz uma outra forma de entender esse átomo, essa eletrosfera. Por quê? Bohr, 100% aí teórico, né? Um cara muito ligado à teoria, ele começa a desenvolver a mecânica quântica e através dessa mecânica quântica ele estuda as coisas muito pequenas e traz algumas coisas que antes não se tinha noção. A primeira coisa que ele traz como pensamento aqui é: bom, os elétrons eles não estão soltos ao redor do núcleo, não está lá tudo misturado, tudo jogado ao redor do núcleo, não. Cada elétron tem meio que uma linha, uma camada específica, tem uma quantidade de energia específica, legal? Então ele foi lá e separou os níveis energéticos. Antes se pensava assim, núcleo, elétron, tudo salpicado, tudo bem? Aí veio o Bohr e falou, pô, não tá assim, o elétron está direitinho em cada um dos seus níveis. E ele foi lá e chamou, né? Esse primeiro nível aqui, por exemplo, de nível ou camada, né? Camada K, que é o primeiro, camada L, camada M e por aí vai. Legal? Aí ele, pô, bacana. Então, cada nível tem uma quantidade específica de energia. Tudo bem? Bom, e se o elétron de alguma maneira recebe energia do meio e essa energia que ele recebe faz com que ele fique com mais energia do que o seu nível permite? O que acontece com esse cara? Bom, se ele tem mais energia do que o nível permite, ele já não pode mais ficar nesse nível. E aí, fio? Ele vai lá e salta para o nível mais externo, porque quanto maior o nível, maior a energia. Então ele absorve energia. E nisso que ele absorve energia, ele salta para o nível mais externo. Então ele fica aqui, ó. Esse salto faz com que esse elétron ele fique excitado. Então a gente chama esse momento aqui momento de excitação eletrônica. Legal? Por quê? Vamos supor, ele recebeu mais energia do que o seu nível comporta, ele fala, caraca, eu tô muito energético, e aí? Se eu tô muito energético, eu não posso ficar aqui. Eu vou para onde me suporta. Ele, pum, dá um passo para fora, digamos assim, né? Dá um passo à frente em relação à energia. Só que esse fornecimento energético, ele pode ser cortado de uma hora para outra. Legal? E se acabar essa energia dele, se esse fornecimento energético for cortado, o que vai acontecer? Ele não tem condições de se manter aqui.
ele vai ter que voltar para o nível de onde ele saiu. E aí? Aí ele vem aqui, ó, e volta. Nisso que ele volta, ele libera energia. E essa energia, galera, é em forma de fótons, ou seja, em forma de luz. Cara, isso é incrível, isso é lindo. E você pode perceber, caso você tenha em casa, lá no seu quarto, aquelas dinossaurozinho, estrelinha no teto, você vai perceber isso aqui de uma maneira muito prática. Quer ver? Durante o dia, muitas vezes a janela está aberta, a porta está aberta, tudo mais está entrando energia, legal? O sol é energia, galera. Está entrando energia, a temperatura geralmente é um pouco mais alta, então esses elétrons que estão na estrelinha, no composto que está ali, ele está excitado, ele está um pouco mais energético. E aí? Quando você deita para descansar, você fecha a janela, tal, fecha a porta. Quando você apaga a luz, o que acontece na hora no teto? Aquelas estrelinhas começam a brilhar, certo? Fio, e aí? Viajei, não tô entendendo, fio. É isso aqui, galera. Durante o dia, o elétron está excitado, ele veio aqui para fora. Quando chegou a noite, você fechou tudo, desligou a luz, o que vai acontecer? Esse elétron ele vai voltar para o nível no qual ele realmente pertence, o nível de origem. E quando ele faz isso, ele libera luz, e essa luz você consegue enxergar, legal? De maneira idêntica acontece com os fogos de artifício. Quando você tem os fogos de artifício, você tem uma combustão, você tem uma queima, nessa queima libera energia, nessa energia liberada, você tem então esse salto. Só que essa queima, essa energia acaba, né? Logo em seguida. E aí, quando os elétrons voltam, você percebe aquela coloração bonitona, certo? Só que, se você se ligar, tem várias cores diferentes. Fio, e aí? Pô, aonde que entra esse papo de cor? Galera, esse lance da cor tem a ver com a energia que esse cara absorveu, legal? Que é a energia que ele vai vir a liberar. E depende também do tamanho do átomo, legal? Então, tem várias coisas que vão, no caso, trazer à tona essa coloração, legal? O comprimento de onda dessa luz vai fazer com que ele tenha uma coloração diferente, tudo bem? Então, tem várias coisas do seu dia a dia. O próprio Enem já falou sobre um experimento, uma possibilidade, né, em que você ter lá algo no fogo e um pouco de sal cair nas chamas do fogo, e ela vai ficar levemente amarela. Ele vai lá e pergunta, porque trabalha essa ideia de energia em relação à absorção e à liberação da mesma, tá? Então fica bem atento, porque fogos de artifício, estrelinha no teto, são o lance lá do fogo. Se você colocar um pouquinho de sal, uma pitada de sal no fogão lá com a chama, vai ficar levemente amarelada. A parte de teste de chamas são coisas muito comuns que vão trabalhar com o modelo de Bohr. E em algumas provas, o modelo de Bohr é chamado de Rutherford-Bohr, tá? Fica ligado aí, porque se aparecer desse jeito, você não vacila, tudo bem? Então, Rutherford-Bohr, ou modelo atômico de Bohr. Então, essa é a ideia do modelo atômico de Bohr, em que os elétrons têm um nível específico e que cada nível tem uma quantidade específica de energia. Valeu? Um abraço!